De uns tempos pra cá eu decidi ler a adaptação em mangá de Mushoku Tensei. E apesar de eu ter gostado bastante do mangá, eu decidi, mesmo essa sendo uma adaptação, e eu particularmente não sendo muito fã de acompanhar adaptações, eu prefiro ler a obra original, eu decidi ficar só com a história em quadrinhos. Porque existe um elemento nessa adaptação que me fascinou e que me fez querer continuar e acompanhar a narrativa a partir desta visão. Uma visão essa que me lembrou bastante uma outra história em quadrinhos e uma metodologia consideravelmente parecida de contar uma história. E também é uma história em quadrinhos chamada de Scott Pilgrim contra o Mundo. E o que acontece é, Scott Pilgrim contra o Mundo é uma história em quadrinhos canadense que basicamente na proposta você tem um garoto chamado Scott Pilgrim que começa a namorar uma garota chamada Ramona Flowers e que ela tem uma legião de 7 ex-namorados do mal que estão indo atrás do Scott porque eles não querem deixar a Ramona namorar outra pessoa. É uma proposta bastante esquisita, mas no final das contas existe um ponto muito maior sobre essa narrativa, pois afinal de contas o ponto principal de Scott Pilgrim não está nessa simples narrativa que se assemelha muito a um videogame, onde você tem o Scott indo de encontro aos ex-namorados do mal e derrotando-os, e assim seguindo em frente, e assim construindo uma relação com a Ramona. Existem elementos em Scott Pilgrim que fazem dessa história funcionar. E o que é interessante em Scott Pilgrim Scott Pilgrim é uma história sobre seguir em frente, mas não de maneira de esquecer completamente seu passado, mas sim aceitando aquilo tudo que formou o indivíduo que você é hoje em dia, levando em conta que você seguiu em frente, mas jamais negando os erros do passado, mas sim a partir dos aprendizados. Na narrativa de Scott Pilgrim, você tem muito essa noção de que a Ramona tá sempre mudando a cor do cabelo, mudando a aparência dela, porque ela meio que está se tornando uma nova pessoa. Ela está querendo seguir em frente e assim esquecer do passado que ela viveu. Mas, por mais que ela seja um dos elementos essenciais para se contar essa história, nós vemos basicamente tudo na perspectiva do protagonista, do Scott. E é aí que entra a coisa que mais me fascina sobre a leitura de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é uma história muito estruturada como um videogame, principalmente em videogames mais antigos, como os jogos de beat'em up, porque você tem muito na perspectiva desse rapaz que teve relacionamentos do passado e que supostamente ele foi a vítima na hora do término desses relacionamentos passados. Ele constantemente tem essa perspectiva de, conversando com o leitor, você tendo quase como essa coisa muito clara de que ele foi a vítima no fim dos seus relacionamentos, e quando está derrotando os ex-namorados do mal, ele é o herói. Em contrapartida, aqueles são os vilões. Como se fosse basicamente essa visão consideravelmente maniqueísta. Mas se você ler Scott Pilgrim e prestar bastante atenção desde o início, você percebe que mesmo essa história sendo completamente contada na visão do Scott e tendo esses exatos elementos, esses exatos tentativas de maniqueísmo, essa exata visão de quem é o herói, quem é o vilão, quem está certo, quem está errado, é muito interessante como Scott é caracterizado como um babaca. Desde o princípio você vê atitudes neste personagem que são completamente erradas, você vê atitudes nesse personagem que são completamente repreensíveis. Então, por exemplo, ele é um rapaz que antes de namorar a Ramona ele já estava num relacionamento onde ele basicamente não se importava com os sentimentos da garota. Era quase como ele só estava tendo aquilo para alimentar o seu próprio ego. E constantemente isso é muito comum em Scott Pilgrim. Você vê bastante essa tentativa da história constantemente falar sobre o Scott sendo uma vítima de uma situação, mas só que ele está sempre tendo atitudes que são consideravelmente erradas. E posteriormente, ao longo da narrativa, principalmente na reta final,
você descobre até detalhes de que nesses relacionamentos passados do Scott, ele muitas das vezes foi a causa do término. Ele muitas das vezes foi a causa de tudo isso ter dado errado. Mas ele precisa amadurecer. E é até interessante porque alguns elementos que são contados pra gente no início, na perspectiva e visão dos nossos olhos para a história, que é o protagonista, no caso Scott, muitos desses elementos são completamente distorcidos do que de fato aconteceu, ao ponto de que o Scott estava basicamente se tornando aquilo que ele basicamente jurou destruir. O Scott Pilgrim quase se tornou um ex-namorado do mal. No momento em que vem à tona para Ramona os certos erros e atitudes que o Scott cometeu basicamente desde o início do relacionamento dele, e como ele é meio indiferente com tudo isso, afinal de contas, no final o que importa é que a gente está bem, você tem essa noção de que enquanto a Ramona, essa pessoa que está negando absolutamente tudo do seu passado e tentando criar uma nova vida, criar uma vida onde ela esqueceu completamente desses erros, o Scott é um personagem que está seguindo em frente demais, mas está negando o passado e basicamente distorcendo convenientemente para a vida que ele está seguindo hoje em dia. Existe muito essa noção, inclusive, do Scott se assemelhar bastante ao último ex-namorado do mal, o Gideon, onde ele não consegue te negar que alguém deixou de ficar com ele. Ele é tão desesperado a ter tudo para si que ele basicamente é muito possessivo, ele é muito egocêntrico. E é isso que faz Scott Pilgrim interessante. Essa narrativa completamente estruturada de maneira bastante parecida com um videogame, que você vai tendo desde o início essa construção do protagonista que é um completo otário, e entrando em situações onde você vê muito uma visão dele onde ele está certo, aparentemente, até onde se prova o contrário, que de fato se prova, e que me lembrou muito duas experiências que eu tive com um amigo meu. A primeira vez, nós jogamos o próprio jogo de Scott Pilgrim vs. The World Game. Nesse jogo, eu, como já fã de Scott Pilgrim, eu comentava pra ele, que nunca tinha lido a obra, extremamente entusiasmado os elementos da obra que eu estava reconhecendo no jogo, e pra ele era só mais um beat'em up que ele gostava de jogar. E no final do jogo é fascinante que, se você zerar com o Scott, o final do Scott é bastante distorcido, porque diferente da narrativa do quadrinho, que é essa narrativa onde esses personagens estão passando por arcos, esses personagens estão passando por redenções, aprendizados, no game, no final, o Scott, se você zerar com ele, ele passa toda essa jornada que é bastante unilateral. Você só tem a perspectiva do protagonista ali, você só tem essa perspectiva de que esses caras vão mal, batam neles. E no final, o final do Scott no jogo, literalmente ele resolve ignorar que a Ramona deixou e ele resolve ficar com todas as meninas que ele namorou no passado, porque no final das contas é essa vida que ele precisa. Ele não teve um aprendizado. Diferente da história onde você sai um pouco dessa perspectiva puramente egocêntrica do Scott, e ele começa a parar de olhar só com os seus próprios olhos e busca entender o que os outros têm a dizer sobre aquilo que eles experienciaram no passado. No jogo não, é uma experiência muito unilateral. Então esse final é o que mais convém a obra contar pra você. Em contrapartida da Ramona, é um final muito mais semelhante ao que você tem no quadrinho, desses dois personagens resolvendo crescer e seguir em frente juntos. Então, essa perspectiva da história de Scott Pilgrim me lembrou muito quando eu joguei com esse mesmo amigo um jogo que ele gosta muito, que foi Final Fight. Esse meu amigo é muito fã de Street Fighter e basicamente eu tava querendo jogar de Street Fighter, e quando eu joguei Final Fight pela primeira vez, eu odiei aquele jogo. Na verdade, eu ainda não gosto dele. E um dos meus exatos problemas existe essa narrativa
muito distorcida. Eu só vejo tudo na visão dos protagonistas de, olha só, esses caras são maus, eles estão errados porque eles estão fazendo um ato de violência. Mas eu tô resolvendo a violência com a minha violência. Então, no final das contas, é um jogo muito unilateral e, de certa forma, até um tanto hipócrita. Então, eu não consegui me relacionar bem com aquilo. Em contrapartida, um amigo meu foi capaz de olhar para aquilo e tirar valor, porque ele já conhece o valor posterior que Final Fight faz em Street Fighter. Então, essa questão principal de que a visão, aquilo que se apresenta para você numa narrativa, é extremamente essencial. E aí que me lembra muito no momento em que eu tive a minha experiência lendo a adaptação em quadrinhos de Mushoku Tensei. Eu não li as novels, eu não assisti a animação, eu só li a adaptação história em quadrinhos. E no momento que eu estava lendo ela, uma das coisas que mais me fascinou é a relação do Rudeus, o protagonista, em relação à própria obra. Constantemente há essa ânsia de Mushoku Tensei, enquanto história em quadrinhos, de criar muito essa distância entre o leitor e aquele mundo. Este mundo é muito idealizado, este mundo apresenta elementos daquilo que comumente quem está neste meio de animes e mangás, comumente já está bastante acostumado, porque constantemente em obras de ficção, e principalmente quando estamos falando de um meio específico, existem convenções que são recorrentes. E muitas das vezes, quando a gente para pensar, às vezes elas são consideravelmente imorais, mas às vezes a gente só aceita, porque isso é parte daquilo. E enquanto eu lia Mushoku Tensei, eu achava fascinante que nós tínhamos muitas das vezes uma perspectiva do Rudeus se relacionando com aquele mundo da maneira que lhe convinha. Aquele mundo, ele nunca resolveu, por mais que ele diga, na verdade, que ele vai viver aquela vida ao máximo, a vida ao máximo que ele não viveu ali na primeira vida, que é basicamente no nosso mundo, mas quando ele se apresenta para aquele mundo de fantasia, constantemente é interessante notar o como ele nunca necessariamente decidiu se entregar para aquele mundo ao máximo. Constantemente você vê que em certos elementos daquele mundo ele se relaciona de uma maneira consideravelmente bastante distorcida, quase como se ele mesmo visse aquilo como as obras de ficção que ele já está comumente acostumado a ver. Então, você como leitor, você lê os pensamentos dele, você lê os pensamentos basicamente de um cara que está querendo se aproveitar daquilo, seja de maneira sexual, seja de maneira realmente de má fé. Em contrapartida, às vezes ele faz ações que são extremamente hipócritas, mas que para quem convém, no caso, os personagens daquele mundo, basicamente ele é uma ótima pessoa, ele é uma pessoa exemplar, porque ele só vê tudo na perspectiva daquilo que ele se apresenta. Tal como em Scott Pilgrim, que você tem essa noção de que o Scott está apresentando certos elementos do mundo pra gente, tudo na visão dele. Em Mushoku Tensei há uma coisa consideravelmente ao contrário. Enquanto pra gente, que nós vemos aquele lado horrível do Rudeus, você vê no Rudeus se relacionando com o mundo de uma maneira que aquelas pessoas consigam ser enganadas por ele. Muitas das vezes o Rudeus ele age de uma maneira que, para nós sabemos as intenções, nós sabemos que ele está sendo podre nas ações dele, em contrapartida aquelas pessoas estão vendo como algo ótimo. E eu acho interessante que Mushoku Tensei, à medida que a história vai se desenrolando e principalmente à medida que o quadrinho decide mostrar para você como este mundo de fato é muito interessante que, tal como o Rudeus não é necessariamente uma pessoa tão boa assim, esses personagens não são, entre aspas, pessoas tão boas assim. Tal como o Rudeus decidiu se entregar e amar a suposta nova mãe dele e decidiu de certa forma até criar uma barreira com este suposto novo pai dele, ele é muito fácil defender as atitudes às vezes que vieram de um
de um ato egocêntrico, de um ato errôneo de sua mãe, muitas das vezes ele não consegue aceitar tão facilmente quanto do seu pai. Em contrapartida, às vezes, ele é muito fácil de aceitar os erros de uma pessoa convenientemente para ele. Um dos momentos que mais me fascina em Mushoku Tensei, principalmente na leitura, é quando você lê todos os capítulos da história em um volume e posteriormente você tem um capítulo extra. E muitas das vezes esse capítulo extra não é na perspectiva do Rudeus, mas sim na perspectiva de um personagem daquela história que você está vendo de fato. Então, quando você vê a perspectiva daquele personagem, você vê as atitudes errôneas, as más intenções por detrás daquele personagem. Muitas das vezes aquelas atitudes que... Muitas das vezes aqueles acontecimentos que na perspectiva que o Rudeus nos apresentava parecia algo muito bom, na verdade vinha de um ato completamente, muitas vezes, de má fé ou até de más intenções. Tal como, por exemplo, foi o caso da traição do Paul, o pai do Rudeus, com a empregada, a Lilia. Porque no quadrinho, de primeiro, você não sabe de fato o que aconteceu ali. Mas na nossa perspectiva de leitor, que nós sabemos, pelo menos na perspectiva do Rudeus como protagonista, que o Paul não necessariamente é uma pessoa tão boa assim, é muito fácil acreditar naquilo que o Rudeus nos disse. Mas posteriormente nós vemos no capítulo extra que parte do porquê aquilo aconteceu foi culpa da própria Lilia. Então você tem muita essa noção de que, por mais que o Rudeus esteja vivendo ao máximo essa vida, que ele esteja de fato crescendo e produzindo novamente os mesmos erros do passado, você tem muitas das vezes essa noção de que esses elementos e convenções de uma narrativa, principalmente de anime e mangá, que Mushoku Tensei apresenta, é utilizado de maneira interessante. Porque eu gosto muito, por exemplo, no momento em que você tem o Rudeus conversando com a Norn, a Aisha, ele fazendo uma atitude que é de certa forma muito comum quando você lê mangás. Ele fazendo uma atitude parecendo que ele estava fazendo um comando. E pra gente como leitor, que só vê na perspectiva dele, aquilo foi algo muito comum, é um alívio cômico. Mas posteriormente você vê na perspectiva da própria Norn, que foi quem recebeu aquilo, ela tendo medo daquela atitude do Rudeus. Porque ela não está acostumada com aquele tipo de atitude dele. O Rudeus se apresentou daquela maneira não só para o leitor, mas para ela, tal como para o leitor que comumente está acostumado com essas convenções de narrativa japonesa, para ela é uma realidade, é só uma atitude errada dele. Então ela não conseguiu interpretar bem o que ele queria dizer com aquele tipo de atitude. Tal como uma das coisas que eu mais acho fascinante são os elementos que o Deus traz como otaku para aquele mundo e essa perspectiva que esse mundo recebe daquelas coisas que ele leva para o mundo. Por exemplo, o Deus ele constantemente produz figures, que são, para nós aqui no nosso mundo, só basicamente produtos que uma pessoa compra para basicamente reproduzir o amor que ela tem por uma mídia. No final das contas é só um produto, é só um brinquedo. Mas para aquele mundo e a perspectiva que o Rudeus está tentando reproduzir daquilo que ele tem, daquele elemento que ele comumente estava acostumado a se relacionar no mundo, ele aplica uma nova visão. Ele aplica essa visão de que uma figure é um elemento material para você consagrar, um elemento material para você venerar, porque muitas das vezes você reproduz aquilo que você ama. Então ele decide fazer figures daquilo que ele ama, tal como ele quer escrever às vezes até história em quadrinhos daqueles personagens daquele mundo, aquelas pessoas que ele está se relacionando naquele mundo, para convenientemente ele demonstrar a visão que ele tem daquelas pessoas. Então o Mushoku Tensei e Scott Pilgrim me fascinam exatamente por isso, por ser exatamente histórias que não só enganam o próprio leitor, mas aquele próprio mundo. Eu não estou dizendo que essas histórias são morais, eu só estou dizendo que é fascinante quando você para e pensa
que, bom, no final das contas, quando você se prostra a ver uma história, você se prostra a ver uma visão. Mas, e aquela outra visão que você não parou pra pensar? Bom, é isso. Um grande abraço e tchau.